noite linda para você. Acompanha a notícia para o trabalho, dicas poderosas de comunicação no ar. Vai tratar aí de um tema que está muito em voga, ainda mais no ano, né? Véspera de eleição. A gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral e aí vai estar tem todos os cenários do mundo, né? Voltado para as eleições aqui no nosso país. E não se trata só das eleições do nosso país, mas a liberdade de expressão é uma coisa que hoje, por a gente ter acesso às diversas redes sociais, todos nós temos que pensar, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Pensar e agir diferente. É bacana, não é? Já pensou se todo mundo pensasse igual, sobre as mesmas coisas? Não haveriam mudanças no mundo, não teriam novas descobertas. Então a gente pensar e a gente ter ações diferentes é uma coisa positiva para o ser humano. Aonde que a coisa complica e é associada à liberdade de expressão? Complica quando você não respeita o direito do próximo, porque o seu direito termina quando começa o direito do outro. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido para vocês, eu gostaria que vocês colocassem uma carinha sorridente aqui nesses comentários. Pode comentar também. Se não fizer sentido, tá tudo bem também. Explica pra gente. Liberdade de expressão, não é o que a gente tá falando? Explica pra gente o que você pensa sobre isso, de que maneira que você vê isso de uma forma diferente. A nossa Constituição, né, se a gente for falar de maneira jurídica, né, eu sou uma comunicóloga e minha primeira formação, né, além da formação de jornalista, da pós-graduação em gestão de comunicação, a minha primeira formação acadêmica é em Direito, e eu estudei Direito direitinho, embora eu não exerça a advocacia, mas eu uso muito da minha parte jurista, né? Não só para dar dicas poderosas de comunicação para você, respeitando as normas jurídicas, nas consultorias que eu dou, nas mentorias que eu dou, como também no meu dia a dia, como empresária, como empreendedora, nas minhas relações de negócio. Então vamos pegar o que a Constituição fala sobre a questão da liberdade de imprensa? Bem, a Constituição, ela diz que ninguém pode proibir alguém ou evitar que alguém publique algo que ela pensa, que ela acredita. Vou repetir, ninguém pode proibir alguém de publicar algo que pense e acredite. O direito de expressão está garantido aí na Constituição, concorda comigo? Mas, mesmo a Constituição, ela coloca um limite. Ela coloca um limite aí para essa liberdade de expressão. Sabe um limite que poucas pessoas falam sobre isso? É a questão do anonimato, né? Você criticar alguém, você fazer ataque de ódio a alguém, você fazer acusações a alguém, você expressar a opinião de algo para alguém num perfil falso, é muito fácil, não é? Mas a Constituição nos diz que isso não pode acontecer, né? Que aquilo que é publicado, aquela liberdade de expressão que ela é proferida, aquele pensamento contrário, às vezes até o pensamento predominante que ele é proferido, ele não pode acontecer no anonimato. Fez sentido para vocês agora que a gente está falando sobre o teu direito começa onde o do outro termina? Porque eu, no mínimo, eu tenho o direito de conhecer aquela pessoa que está também criticando ou pensando diferente da Regina, da notícia. Se fizer sentido para vocês, coloquem mais uma carinha sorridente aqui, depois eu vou contar quantas carinhas sorridentes tem para entender. Se não fizer, tá tudo bem. Coloque com respeito aí também a sua opinião diferente, porque respeito é uma coisa que ela tem que vir agregada, ele tem que vir agregado, é um valor que ele está agregado ali à liberdade de expressão. Porque se não existe respeito, vai ter conflito, vai ter confusão. E eu acredito que você, quando está querendo expressar os seus sentimentos, se você está acompanhando o canal Dicas Poderosas de Comunicação da Regina Amaro, está acompanhando a gente, não é essa a sua intenção. E sim colocar o que você pensa, acredita ou sente sobre aquele ou aquele outro assunto. Bem, a gente tem visto aí declarações de CEOs das redes sociais, né? Por exemplo, o CEO lá do Facebook, ou o CEO do Instagram, que hoje é do mesmo dono, ou o CEO do YouTube. A gente tem visto aí CEOs de diversas redes sociais até, né, declararem uma coisa que tá afinadinha. Todos eles declaram, vão ter de maneira diferente a mesma liberdade de expressão declarada, que eles são contrários a publicações e discursos de ódio.
Vou repetir. Existem vários CEOs de diversas redes sociais, vocês podem pesquisar, nunca vi, se vocês acharem, coloquem aqui o link para eu possa ver. Eu não vi nunca nenhum CEO de nenhuma rede social que a gente conhece aí dizer que ele é a favor de um discurso de ódio, que ele concorda com um discurso de ódio. Se lá no fundinho eles concordam, é com eles, né? Com eles e Papai do Céu. Mas a gente não vê. A gente vê todos eles declarando que se estão contrários ao discurso de ódio. Mas, infelizmente, os discursos de ódio acontecem muito. E com as redes sociais, eles criaram uma proporção gigantesca, uma proporção muito maior. Antigamente eles estavam atrelados a uma notícia no jornal, uma notícia na rádio, alguma coisa no jornal de bairro, às vezes alguma coisa na internet quando estava surgindo, às vezes um blog, que foram os primeiros meios de comunicação mais independentes que surgiam sem você depender de um terceiro para provar teu conteúdo, tua comunicação. Às vezes numa carta distribuída, panfletos distribuídos com aquele assunto, o movimento sindical fez várias declarações assim, né? Mas aquilo já deixava mais difícil da gente identificar, ou até das autoridades identificar, quando o discurso era de ódio. Com as redes sociais hoje, não tem desculpa mais, e a gente tem que cobrar como sociedade para que as pessoas que estão na gestão, à frente dessas redes sociais, permitam que esses discursos de ódio, essas coisas que incentivam o crime, continuem acontecendo. Uma coisa é você ter liberdade de expressão, que a nossa Constituição, não sei de onde está nos assistindo agora, mas a nossa Constituição brasileira permite a liberdade de expressão, inclusive diz que ninguém pode impedir você de publicá-lo, né? Mas ela proíbe o anonimato e faz todo o sentido. Então, uma das formas que eles teriam de barrar isso é porque eles têm como achar quem é que fez de fato, tem como tirar do ar quem fez de fato e de repente não deixar ninguém criar nenhum tipo de perfil, a não ser que você realmente saiba que por detrás daquele conteúdo tá a Regina Ramalho. Tá o José, o João, a Maria, o Antônio. Então, quando o João, José, a Maria, o Antônio ou a Regina Ramalho forem expressar algo, eles sabem a quem saciar, a quem punir, a quem tirar do ar, a quem criar mecanismos de não mais ter a comunicação. Então, são coisas que a gente começa a discutir aí dentro também do direito digital, mas também gostaria que vocês comentassem o que vocês já leram, ouviram ou acompanharam sobre essa questão dos discursos de ódio. E vocês vão concordar comigo que o discurso de ódio está muito longe de ser uma liberdade de expressão? Então, entender o que é liberdade de expressão. Eu não gosto de sorvete de morango, né? Eu sou cristã. Então, assim, o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio? E o discurso de ódio ele é inadmissível e ninguém pode se pautar na liberdade de expressão para continuar cometendo isso. Outra questão da liberdade de expressão, que você deve tomar muito cuidado quando você vai se expressar nas redes sociais, é se de repente, em vez de o que você acredita ser expressão, você não está cometendo uma calúnia. Porque daí isso vira um crime. Porque quem calunia o teu próximo e ainda faz uma prova disso, né, sem ser anônimo nas redes sociais, ele está sujeito a algum tipo de sanção. É tudo devagar a nossa justiça, mas ela existe e ela pode alcançar você. Fake news, né, estão falando muito mais por causa das eleições, porque tá uma briga danada, né, tá um momento muito incerto no nosso país, Brasil, e no mundo todo. Mas hoje em dia, as pessoas fazem na internet, eu sou Regina, eu sou jornalista, eu sou bacharel em Direito, eu sou graduada em jornalismo, eu tenho MTB, né, de jornalista. Mas quantas pessoas aparecem dando notícias aqui para vocês e que elas não têm essa formação de direito e tudo mais, e coloca aquela informação como ela tivesse sido realmente apurada, checada e fosse real. Essa é a chamada fake news. E a fake news já começa a surgir alguns elementos de crime para ela, não é? Em mensagens de ódios, a gente já tinha falado aqui, e eu separei também a questão da difamação. Sabe aquele namorado meio chateado porque o namoro terminou, ou aquela pessoa que já foi traída, ou tô citando alguns casos assim, ou aquela sociedade que acabou mal, e a pessoa sai difamando a outra parte, ou seja, trazendo a público através das redes sociais informações que prejudicam, que mancham, que
maculam a imagem daquela pessoa pública, seja ela um artista, seja ela um político, seja ela Regina Ramalho comunicóloga, seja ela uma pessoa mais simples, que produz algum tipo de conteúdo mais simples, mas tem uma exposição, ou às vezes nem tinha nenhum tipo de exposição, até aquela pessoa que está fazendo a difamação criar uma comunicação que jogou ela publicamente, assim, do nada, né? Então, a difamação, ela é crime, ela não é liberdade de expressão. Apologia ao crime, incentivo ao uso de drogas, incentivo a atos ilícitos, incentivo ao ódio, né, de se juntar todo mundo para fazer alguma ação de ódio, de revolta, de depredação. Então, toda apologia ao que vai contrário às normas legais, ele também é considerado um crime, não é uma liberdade de expressão. As redes sociais também são muito usadas para incentivar os crimes por racismo, os crimes contra a liberdade religiosa, e a lista é tão grande que eu ficaria aqui quase 2 horas falando com vocês se a gente fosse falar de todos os crimes aí que envolvem, e que tem que ficar claro aqui nessa comunicação que isso não é liberdade de expressão. Então, se você é uma pessoa que tem pensamentos aí discriminatórios de alguma forma, cuidado, né? Porque as leis existem e você não vai poder se esconder atrás da liberdade de comunicação para manifestar esse sentimento ruim publicamente para outras pessoas. Existem vídeos de fotos íntimas, né, de pessoas, sejam elas mulheres, crianças, adultos, homens, né, às vezes a gente acha que é só a mulher, mas isso acontece com homens também. Mas os vídeos divulgados desses conteúdos íntimos, isso também não é uma liberdade de expressão, porque você pegando um conteúdo que é de íntimo de uma outra pessoa e você está tornando ele público. Isso é crime, né? E a pessoa tem o direito à imagem, ela tem o direito à voz dela, né? Ela tem direitos autorais do que ela cria, do que eu estou criando aqui para você na internet. Então, você pegar um conteúdo íntimo de uma outra pessoa e você tornar ele público, isso não pode ser considerado liberdade de expressão. A gente vê, né, várias pessoas nas manifestações com aqueles cartazes erguidos, falando ali o que elas pensam, o que elas querem, o que elas acreditam, o que as revoltam, o que as estão se instigando. Tudo isso é liberdade de expressão. Desde que o conteúdo desses cartazes, desde que o conteúdo dessa comunicação nas redes sociais, ele não aconteça de forma de você ofender. Aí você vai falar pra mim assim, Regina, ofensa, né? Eu posso falar que não gosto de cristão, que não acredito em Deus, e aí você, Regina Ramalho, vai se sentir ofendido? Eu não. Porque quem vai fazer você crer em Deus não sou eu, é Ele. Mas pode ter outra pessoa que se sinta ofendido. Mas o que é ofensa? A partir do momento que você, na sua liberdade de expressão, você vai falar contrário à minha crença, não me dando o direito de eu crer naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio. Como eu também não vou colocar a goela abaixo para você a minha crença em Jesus Salvador, a minha crença em Deus Todo-Poderoso e Único, porque isso é o trabalho dele. Às vezes ele pode até me usar de instrumento para dar uma sensibilizada, mas isso é o trabalho dele, não é o meu trabalho. Então, se qualquer coisa que eu fizesse nesse sentido de agressivo e goela abaixo de vocês, eu estaria aqui também fazendo algum tipo de ofensa. E também quando a gente faz acusações sem provas. E como tem acusação sem provas aí pelas redes e as pessoas falam que tem que ter liberdade de expressão. Se elas são tolhidas, por exemplo, porque elas deram uma opinião contrária a empresas onde elas atuam, elas estão usando as redes delas particulares e elas têm liberdade de expressão para aquilo, né? Ou de um serviço que ela consumiu e teve algum problema e elas estão... Gente, acusação sem prova não é liberdade de expressão. Então, mesmo antes de você fazer uma crítica à empresa onde você trabalha, ou a uma pessoa, né? Ou a um produto ou serviço que você usou, tenha provas aqui na manga, ó. Tenha provas. Porque aquilo pode voltar com tudo contra você, tá? Faz sentido?
Coloquem mais uma carinha aí se der sentido para vocês. Se não tiverem, coloquem a opinião de vocês. E como a Notícia para o Trabalho é um canal para instigá-los a pensar sim diferente, a agir sim diferente, a exercer sim em plenitude, né? Se empoderando da sua imagem, se empoderando do seu conhecimento, se empoderando das suas crenças, dos seus valores, das suas reivindicações, das suas manifestações, da sua revolta contra as coisas erradas que estão acontecendo. A gente incentiva, sim, que tudo isso aconteça, mas lembrando que o seu direito termina onde começa o do outro. Lembrando que essa liberdade de expressão ela tem que acontecer como? Com respeito. Que essa reivindicação ela tem que ter uma causa e argumentos bem fundados. Que essa acusação, essa crítica, esse relato de que algo está errado, que algo não é daquilo que está sendo contado, que algo não está sendo feito daquela forma que está sendo dita, que aquilo que está sendo vendido não atende aquelas características, tem que ser feito com provas. Com provas. Se você já puder fazer de uma forma que você já consiga mostrar nas redes sociais com provas, você vai estar se ajudando e ajudando a sociedade como um todo. Mas se você não fizer com provas, você ainda está lutando com gente muito importante que vai usar toda essa legislação contrária a você. Então esse é um alerta, né, para quem quer se comunicar, quem quer ter opinião. Tem outros vídeos aqui nessa playlist de dicas poderosas de comunicação onde eu incentivo você a ter uma opinião. Né? Tem mais de um vídeo aqui te incentivando a exercitar ao máximo sua liberdade de expressão. Mas como a gente está, mesmo com todas essas confusões acontecendo, né, é claro, a gente não está satisfeito com a nossa economia, a gente não está satisfeito com a forma como que a saúde está tratando da pandemia, os governos estão tratando da pandemia, da vacinação, a gente está insatisfeito com uma série de coisas e é um bom momento para a gente expressar tudo isso, e inclusive se a gente foi vítima de alguma coisa, fazer alguma denúncia sobre a saúde, ou sobre a economia, ou sobre a compra errada de medicamentos, ou qualquer outra coisa que esteja aí prejudicando o andamento do nosso país, mas que isso seja feito com respeito, que isso seja feito com provas, que isso seja feito com bons argumentos, com bons embasamentos, para que de fato ali gere uma comunicação que ela seja positiva, né? Que ela traga a gente a refletir de alguma forma, que ela ajude a dar culpabilidade ao culpado de fato, mas nunca com ódio, nunca com crime de racismo, nunca com falso testemunho, nunca com mentiras, né? Nunca com difamação, mas com verdade. Comunicação com verdade, comunicação com respeito, comunicação com responsabilidade, o uso pleno da liberdade de expressão e dando sempre uma carinha. Ah, Rê, tem gente me criticando, tem gente fazendo acusações ou difamação, alguma coisa contra mim aqui nos meus perfis, também exclui, e vai excluindo, e vai excluindo, e vai excluindo, e vai fazendo primeiro alguma prova para você já direcionar também. Faça denúncia na delegacia de crimes digitais. Se sozinho você não conseguir, procure aí um bom especialista de direito digital. Não fique calado, não fique omisso e já pegue esse artigo da Constituição que diz que permite sim a liberdade de expressão, mas que proíbe o anonimato, e se ele estivesse colocando na condição anônima, ache caminhos para que você descubra quem é esse sujeito, quem é essa sujeita, quem é essa pessoa que está fazendo a comunicação indevida. Se você gostou, aproveite e se inscreva aqui no canal, dá uma passeada aqui na nossa playlist de Dicas Poderosas de Comunicação. Se você é um empreendedor, olha, sexta-feira tem muitas notícias voltadas para a educação, empreendedorismo, nova economia, inclusão. Então, tem muito conteúdo bacana aqui. Só sobre direitos, a gente tem uma playlist aí com mais 60 vídeos voltadas para nossos direitos. A gente tem com a nossa comentarista, a doutora Carolina. Então, continue aqui com a gente, se inscreva no canal, passeie, mande, compartilhe esse conteúdo para o amigo, deixe aqui o seu depoimento lá na nossa comunidade também, do que você entende por liberdade de expressão, por que ela é importante e de que maneira essa liberdade aliada às redes sociais pode fazer a diferença, inclusive nas próximas eleições. Lembre-se, a sua imagem é você quem constrói. Tchau!